Olá, tudo bem? A paz do Senhor esteja com você, que o seu dia seja maravilhoso, que a sua casa esteja abençoada por Deus no dia de hoje, amém? E que você esteja abençoado por Deus, amém? Que você seja abençoado, que o seu dia seja abençoado, no nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluia. E no vídeo de hoje, eu quero tirar uma dúvida de uma pessoa muito querida lá do meu YouTube, que ela colocou um comentário sobre uma pergunta sobre o comentário que ela diz que ela tem dúvidas em relação pelo qual pecado que Jesus morreu, amém? E, e ela quer saber, porque se nós somos pecadores, então Jesus morre toda vez que quando eu confesso meu pecado, entendeu? Então, eu vou tirar as dúvidas aqui, para que você entenda que, e não somente a dúvida dela, mas talvez seja a dúvida de muitos, entendeu? Porque muitas pessoas têm essa dúvida, porque foi ensinado de uma forma diferente, amém? Porque eu mesmo, quando eu era da outra denominação que eu era, eles ensinaram que Jesus morria toda hora quando a gente pecava, né? E isso é totalmente errado. Jesus morreu uma vez só e ele ressuscitou e vive no meio de nós até hoje. Amém? E ele não morre por causa dos pecados. Glória a Deus. Ele nos resgata dos pecados. É diferente. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então eu vou ler aqui o trecho de Gênesis 3, aonde que foi que começou o pecado do Senhor. Como foi o pecado que aconteceu, que por esse motivo que Jesus foi crucificado. Amém? Que diz assim, ó, Gênesis 3, do versículo 1 em diante, que diz assim, ó: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez,
Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Amém? Então, o que aconteceu? Qual foi o pecado que o Senhor Jesus morreu? O pecado do homem, porque por conta do fruto, não é somente o fruto, né? É pela desobediência, porque a Eva desobedeceu porque foi influenciada pela serpente, que foi dominada pelo inimigo. Amém? E o homem não se posicionou como deveria, entendeu? Porque ele deveria ter falado: não, eu não vou comer isso aí é da onde? Né? Ah, é do fruto do... Não, não vou comer. Porque se o Senhor mandou a gente não comer, a gente não tem que comer. Se você comeu, você vai ter que arcar com as suas consequências. Mas eu não vou comer. Ou então, se ele comeu, como ele comeu, né? O que ele deveria fazer? Ele deveria se posicionar e ter se responsabilizado por isso. Porque ele deixou a mulher ser dominada pela serpente, né? Coisa que não deveria ser também. Então, tem N fatores que poderiam não ter acontecido para que a gente não perdesse o acesso de Deus. Porque se você vê bem aqui, o Senhor Deus, ele vinha visitar o homem todos os dias, porque é isso que ele queria quando ele criou o homem. Um acesso com o homem, entendeu? Ele ter um acesso conosco. Amém? Então, ele vinha no jardim todos os dias, no fim do dia, para ele se conectar com o homem, entendeu? Para ele ensinar as coisas para o homem. Amém? Como ele deveria ser. E o que acontece? Porque nós não somos criados à imagem e à semelhança de Deus? Então, porque ele queria que nós fôssemos, que o homem fosse igual a ele. E é isso que ele quer. Entende? Então, e por que isso aconteceu? Por falta de obediência. Desobediência. Já teve uma desobediência. Por esse fato que Jesus morreu. Para que a gente possa ter o acesso de novo a Deus. Entendeu? Porque, inclusive, quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Porque é aquele véu que coloca, que é como se fosse uma divisória entre o homem e Deus. Entendeu? Então, o que acontece? Por esse fato que Jesus morreu. Porque isso tudo já fazia parte do plano de Deus. Amém?
Porque nós temos a tendência em pecar. Isso é fato. Amém? Então, quando nós aceitamos a Jesus, os nossos pecados, da onde ele nos tira, por exemplo, nós estamos no mundo, né? Perdido no mundo, quando nós aceitamos a Jesus. E quando aceitamos a Jesus, ele nos tira daquele pecado sujo, do jeito que a gente está, imundo, entendeu? Com o pecado do mundo, com os costumes do mundo, entendeu? Que todo mundo acha que não tem nada a ver, que é a palavra que o inimigo ama, não tem nada a ver. Então, quando nós aceitamos a Jesus, realmente, no nosso coração, e se arrependemos dos nossos pecados que nós já fizemos lá no passado, então o que acontece? Ele nos resgata. E ele nos resgata de lá do fundo do poço e nos traz a vida. Amém? Nos traz a vida para que a gente possa sermos cristãos em Jesus, sermos como Deus. Amém? Porque sempre foi esse o propósito de Deus, para sermos como Ele. Só que, por conta do pecado que aconteceu lá em Gênesis, lá em Adão e Eva, esse vínculo, isso foi quebrado, isso foi, o Senhor tirou, porque inclusive ele expulsou o homem do Jardim do Éden, entendeu? Então ele não quis mais saber. E aí foi que foi criando as descendências. E aí o que aconteceu? Aí se você ler a Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver que Jesus, ele levanta pessoas, que escolhe pessoas para falar com o povo. Porque ele não conseguia falar com o povo por causa desse pecado que quebrou essa conexão. Entendeu? Então, quando aconteceu isso com Jesus, porque Jesus foi crucificado, morreu por nós, por nossos pecados, ele fez o quê? Ele rasgou o véu. Isso foi rasgado o véu de cima e embaixo, e aí a gente agora tem a conexão com Deus. Porém, essa conexão com Deus nós temos que ter quando aceitamos a Jesus. Amém? E não adianta você ter sem aceitar Jesus, porque você vai continuar no mundo, você vai continuar fazendo as coisas do mundo, e não é isso que Deus quer, porque Deus quer que você faça as coisas que Ele quer te ensinar como Ele é. Nós temos que ser como Jesus é. O que Jesus foi aqui na Terra é como Deus é, e é como nós temos que ser. Amém? Então, é por isso que Jesus morreu. Então, depois que nós somos cristãos, certo? Depois que nós viramos cristãos, depois que nós aceitamos a Jesus. E aí eu vou ler aqui um trecho de João, quer ver? Que eu vou, esse João aqui, João 3 aqui, é maravilhoso. Quando eu li esse livro de João, meu Deus, eu fiquei apaixonada por essa aqui, ó. É o encontro de Jesus com Nicodemos. E aí, Nicodemos era quem? Era um sacerdote. E ele era mestre na palavra do Senhor. Amém? Só que ele não sabia outras coisas. Ele sabia a palavra, mas ele só porque a letra mata. Mas não sabe o significado dela. Então, o que adianta? Não adianta nada. Amém? Então, por isso que quando a gente vai ler a palavra, a gente tem que pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo, para que a gente entenda a palavra, entendeu? Que ele revele a palavra pra gente entender, porque não adianta nada você ler a palavra, mas não entender. Amém? Então, tem que ter toda aquela produção, colocar louvor, para que você entenda, porque o louvor também ajuda a você a ficar mais sensível à palavra, entendeu? E aí, quando você consegue isso, é uma bênção. Você começa a entender tudo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas aqui, ó,
O Senhor diz assim, perguntou Nicodemos, ó, como alguém pode... Aqui, ó. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ou seja, qual é o reino de Deus? O reino de Deus é onde nós iremos quando a gente morrer, entendeu? E a gente, nós precisamos entender que se a gente não nascer de novo, porque se a gente não nascer no Espírito, a gente não vai ver o reino de Deus, entendeu? A gente vai ficar na onde que a gente tem que ficar, entendeu? E não quero ficar aqui entrando em detalhes sobre essa questão, sobre o céu e o inferno, mas o que eu quero deixar claro para você é o seguinte, que nós temos que nascer de novo. E quando nós nascemos de novo? Quando nós aceitamos a Jesus. Amém? Porque na verdade não é a gente que nasce, não é o corpo, não é o físico, é o espírito. Amém? É o espírito que nasce. Porque nós somos seres espirituais. Nós somos seres tricotômicos, que nós temos um corpo que habita uma alma e que tem um espírito. Entendeu? E nós temos um espírito, nós somos seres espirituais. E se nós somos seres espirituais, nós temos que... o espírito, quando nós encontramos a Jesus e quando aceitamos a Jesus e quando se arrependemos dos nossos pecados, Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Ele vem habitar em nós. Então, quando ele vem habitar em nós, é aí que nós nascemos de novo. Amém? Porque aí quando o Espírito Santo ele vem habitar em nós, aí nós somos outras pessoas. Nós começamos a pedir ao Espírito Santo para que nós sejamos como Jesus. E aí nós mudamos totalmente. E aí daquela pessoa suja vai se tornar uma pessoa maravilhosa. Entende? E não importa que jeito que você tá. Você tá do jeito que você tiver. Vem para Jesus, que é a melhor forma. E Nicodemos, ele não sabia isso. Por que ele não sabia isso? Porque ele sabia a letra, mas ele não sabia o que significava. Entendeu? E muito isso acontece hoje nas igrejas. As pessoas sabem a letra, mas elas não sabem o que significa. Amém? Aí elas acham que só algumas pessoas que Deus levanta para fazer isso ou para fazer aquilo, não. Amém? Todos nós temos um propósito de vida. E você sabe qual é o seu? O propósito? Acredito que não. Por quê? Porque você só está vivendo no mundo, na demanda, só está indo assim na manada, você não se diferencia. Então é aí que eu te convido, você a se diferenciar, amém? A aceitar Jesus. Aí você não vai mais andar na manada, você vai ser uma pessoa diferente. E aí quando você for uma pessoa diferente, você vai enfrentar muita coisa, mas fique firme, amém? Porque é para isso que nós estamos aqui, para te ajudar com a dúvida que você tiver. Aleluia? E é por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para nós termos acesso a Deus, para que nós possamos nos conectar com Deus como sempre foi o que Deus queria. A conexão com Ele. Amém? E aí quando a gente se conecta com Deus, de verdade, através de Jesus, lendo a palavra, pedindo a revelação da palavra, você vai se conectar realmente com o que realmente você precisa se conectar. Amém? Então, não seja como várias pessoas que são descrentes e que não entendem que nós somos espirituais. Amém? Porque mesmo assim, você às vezes aceitando a Jesus, você não entende, porque talvez a denominação da onde você frequenta não entende que nós somos seres espirituais. Amém? Então, eles não aceitam. Entende? Então, tem N coisas. E aí, acaba que a gente,
as pessoas ficarem em dúvida em relação a isso, entendeu? Mas nós somos seres espirituais. Por isso que nós nos conectamos com Deus, por causa do Espírito. Amém? Não é a alma que se conecta, não é o corpo que se conecta, é o Espírito. Glória a Deus. Bom, esse vídeo já ficou muito grande e eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, você deixa nos comentários que eu vou responder, tá bom? E que a paz esteja com você, que Deus abençoe a sua vida e que o dia de hoje seja maravilhoso. Senhor Deus, maravilhoso Deus, Paizinho querido, que o Senhor coloque nas tuas mãos, coloque, Senhor, nas tuas mãos essas pessoas, em nome de Jesus, que forem assistir esse vídeo. Glorioso Deus, aleluia, amém e amém.